esconderam o quanto puderam a senhora Onélia Santana para que ninguém da imprensa conseguisse gravar suas declarações na reunião de ontem da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, onde seria sabatinada para ter o seu nome aprovado para uma vaga de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Ela entrou na sala da comissão meia hora depois do horário marcado. Aliás, também os deputados não estavam lá no horário marcado, 14 horas. Eles todos chegaram com ela, cercando-a para que ela não fosse abordada pela imprensa. Então, a sessão começou 14 horas e 30 minutos. Muitos deputados estavam presentes, bem além do número dos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, mas a sala da comissão, que não é muito grande, já estava lotada pelo pessoal da Casa Militar do Governo, o cerco da segurança para a senhora Onélia foi muito grande e para servidores da sua secretaria. De forma que a primeira palavra foi dela, mas a recomendação, a proibição de que ninguém poderia gravar, começou com a sessão não foi transmitida pela TV Assembleia, nem pela Rádio Assembleia. Estranho, porque todas as sessões daquela comissão são transmitidas pela rádio e pela televisão da Assembleia. A sabatina de ontem da senhora Onélia Santana não teve transmissão, nem do rádio e nem da televisão. Parecia haver uma preocupação muito grande com o que ela viesse a dizer que pudesse prejudicar mais ainda a imagem do governo, a imagem do seu marido, ex-governador e ministro da Educação, e dela própria. A segurança da Assembleia, a segurança interna da Assembleia, estava toda lá na sala para impedir. Quando uma pessoa conseguia levantar um celular, porque as câmeras de TV estavam do lado de fora, só tiveram a oportunidade de fazer 2 minutos de imagem, pessoal sentado lá, ninguém falando. Não era para captar a voz da senhora Onélia Santana. Pois bem, quando uma pessoa levantava o celular para fazer um vídeo ou até mesmo foto, a segurança interna da Assembleia estava em cima. Não pode, não pode, não pode. E realmente não se tem notícia de que a senhora Onélia tenha gravado algum áudio sobre o que ela disse ou numa entrevista. Ela entrou calada na sala das sessões e saiu muda. Aliás, na saída, foi feito lá uma artimanha de modo que os jornalistas todos foram enganados, esperando pela saída dela, pela porta principal, onde entraram e saíram os deputados, todos os jornalistas, sobretudo os da TV, estavam lá, e ela saiu pela sala dos fundos, guarnecida pela deputada Larissa Gaspar, sozinha. Quando os jornalistas atentaram, ela já estava dentro do carro, indo para distante. Bom, mas
com todo esse aparato, deu-se para ouvir, não deu-se para gravar, mas deu-se para ouvir algumas declarações da senhora Omélia Santana. E, pelo que se ouviu, pode-se dizer que ela realmente é despreparada. Pelo que se ouviu, pode-se dizer que ela é realmente despreparada para o cargo vitalício de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Se duvidar, ela não sabe distinguir o que é ativo nem passivo em contas públicas. O que é o ativo e o que é o passivo. Se duvidar, ela não sabe distinguir isso. Ela não sabe quais são os princípios da administração pública. Quais são os princípios da administração pública que estão lá definidos no artigo 37 da Constituição Federal. É um tema obrigatório para todos os estudantes que estão iniciando um curso de Direito Administrativo. Os professores, até para facilitar o entendimento e a fixação dessa norma constitucional, que são os princípios da administração pública, os professores colocam na cabeça dos estudantes que eles devem se lembrar sempre da sigla INPE, I-M-P-E, que significa dizer os princípios da administração pública, da impessoalidade, que é o I, da moralidade, que é o M, o da publicidade, que é o P, e o da eficiência, que é o E. Eficiência ou economicidade. A administração pública tem que ser impessoal. Aqui no Ceará não se sabe o que é isso, porque podemos dizer que ela a administração pública é de uma parte da família Santana. Moralidade, também não se pode dizer que temos como deveríamos ter na administração pública estadual. A publicidade, claro que não tem. Mas você tem aí o portal da transparência. O portal da transparência é como você procurar uma agulha num palheiro. É muito difícil você encontrar as minúcias das informações que os cearenses brasileiros precisam ter. O portal da transparência do governo até que não é tão ruim. O portal da transparência do governo até que não é tão ruim, principalmente em se comparando com o portal da transparência da Assembleia Legislativa. Este é negativo por completo. Não tem transparência alguma. É uma prestação de contas, uma rude prestação de contas. Nós recebemos tanto, gastamos tanto. Gastamos com o quê? Pagamos a quem? Você não encontra isso no portal da transparência da Assembleia. No do governo do Estado, você até que encontra algumas dessas informações. E a eficiência ou economicidade, aí também é muito difícil. No caso aqui, ontem nós falamos sobre essa questão da economicidade, quando nós citamos que existem 2 conselheiros em disponibilidade, ganhando ambos por ano pouco mais de R$ 1 milhão, só de salários. Aliás, essa denominação não existe para eles. O que existe é subsídios. Eles recebem não salários mensalmente, mas subsídios.
cada um ganhando aproximadamente R$40 mil. No final do ano, 13 pagamentos, os 12 meses do ano e mais o 13º, vai cada um para pouco mais de R$500 mil, ganhando sem fazer nada. E um deles poderia agora já estar no Tribunal de Contas fazendo jus a esses subsídios que recebem. Portanto, a administração pública cearense não tem a economicidade ou a eficiência que deveria ter como parte de um dos princípios da administração pública cearense. Mas, em resumo, na Comissão de Constituição e Justiça, o nome da senhora Omélia Santana foi aprovado por 7 votos contra 2. O deputado da oposição, o sargento Reginaldo, até tentou adiar aquela decisão. Como nós falamos ontem aqui, alguém poderia pedir vistas, e ele pediu vistas do processo. Não lhe foi negado, mas o visto foi dado para um exíguo tempo, 15 minutos, insuficiente para examinar a documentação. Note-se que os deputados, integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, receberam a documentação apresentada pela senhora Omélia Santana para dizer que ela preenchia, ou que preenche, os requisitos exigidos pela Constituição Estadual e da República. Esses documentos só chegaram às mãos dos deputados da comissão, como foi declarado lá, ao meio-dia de ontem. Esconderam até isso. Ao meio-dia de ontem é que esses documentos que comprovariam, ou que comprovam que a senhora Omélia Santana preenche os requisitos estabelecidos pela Constituição da República e do Estado para ser nomeada para o cargo vitalício de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, essa documentação só chegou às mãos dos deputados 2 horas antes, ou 2h30 antes do início da sessão, pois os deputados, pelo menos um deles, declarou que a documentação só foi entregue a todos eles ao meio-dia de ontem. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Ontem mesmo, a comissão elaborou o projeto de resolução que será votado nesta manhã pelo plenário da Assembleia Legislativa, aí sim aprovando o nome da senhora Omélia Santana para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Aprovada essa resolução, o governador Eumano de Freitas será oficialmente comunicado da decisão da Assembleia e fará o ato de nomeação da nova conselheira. Omélia Santana vai assumir o cargo que foi deixado com a morte do conselheiro Alexandre Figueiredo em junho deste ano. Ontem, o Tribunal de Contas ofereceu um café da manhã a um grupo de jornalistas cearenses. É um encontro que ele faz anualmente, no final do ano, para fazer uma prestação de contas das suas atividades do ano. E a preocupação dos jornalistas era de saber como era que estava esse processo de transição em algumas das prefeituras cearenses, porque tem se falado muito de descalabro, de terra arrasada
em várias prefeituras cearenses. E isso não deveria estar acontecendo se realmente nós tivéssemos um controle externo da administração pública funcionando. Esse controle externo é integrado pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Ministério Público, pelas câmaras municipais, pela Assembleia Legislativa. Todos, Legislativo, Ministério Público e o próprio Tribunal de Contas do Estado, falharam e falham nesse controle externo. E por que se diz isso? Porque é inconcebível se ter as informações que se tem hoje da situação de calamidade da Prefeitura de Caucaia, a segunda maior prefeitura do Estado. Caucaia é o único município, além da capital cearense, que tem eleição em 2 turnos para prefeito. Isso porque ela tem mais de 200 mil eleitores. Nenhum outro município do Ceará tem 200 mil eleitores. Foi feita uma campanha muito grande para que o município de Juazeiro do Norte, pudesse alcançar esse número de 200 mil eleitores e aí sim a eleição para prefeito lá ocorrer em 2 turnos. Não foi conseguido. Pois bem, a segunda maior prefeitura do Estado está em situação de calamidade. Está lá uma equipe do Tribunal de Contas do Estado lá agora. Agora é tarde, Inês é morta. Deveria ter estado bem antes. Aliás, até que esteve. Nós noticiamos aqui, comentamos aqui, que em um determinado momento, lá no início do ano, o Tribunal de Contas teria apresentado um relatório sobre a situação de dificuldade gerencial na Prefeitura de Caucaia. Esse documento entregue ao Ministério Público, que guardou. Escafedeu-se. Se fosse uma prefeitura pequena, como aconteceram em algumas outras, o Ministério Público teria agido e pedido o afastamento imediato do prefeito, como ocorreu. E o Tribunal de Justiça atendeu a esse pedido do Ministério Público e afastou alguns prefeitos. Mas no caso de Caucaia, porque uma prefeitura grande e o prefeito estava sob o abrigo do governo do Estado, do ex-governador Camilo Santana e do atual Elmano de Freitas, o Ministério Público não agiu como deveria agir. E o Tribunal de Contas achou que tinha feito o seu trabalho em apresentar o relatório ao Ministério Público. Falharam ambos e a população hoje está pagando a conta. Nós já dissemos aqui que a Prefeitura de Caucaia está devendo 2 parcelas de um empréstimo externo feitos ao CAF, com o aval da União. A União vai suspender a liberação de cotas do Fundo de Participação dos Municípios, a maior fonte de recursos das administrações municipais, porque a segunda é o ICMS, que é distribuído pelo Estado. 25% do que o Estado arrecada do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, 25%, o Estado distribui com os municípios. Então, essa é a segunda fonte de maior recursos
dos municípios. A União, suspendendo o repasse do FPM para a Prefeitura de Caucaia para pagar o empréstimo externo, que a Prefeitura não pagou, 2 parcelas, e a União é a avalista, ela tem que pagar, aí o município não vai ter dinheiro para praticamente nada. Hoje, o município de Caucaia está pagando a 2ª parcela do 13º salário, porque o município conseguiu uma liminar na Justiça Federal que obrigou a União a repassar a cota do Fundo de Participação dos Municípios do mês de dezembro. Só do mês de dezembro. O que significa dizer que o próximo prefeito, o prefeito que vai assumir no dia 1º de janeiro, já vai assumir a prefeitura, certo de que não terá a cota do Fundo de Participação dos Municípios, a não ser que consiga uma nova liminar para impedir que a União retenha esse pagamento do FPM. Se o Tribunal de Contas do Estado tivesse sido mais diligente, a situação da Prefeitura talvez não estivesse tão calamitosa como está. E também em situação muito difícil, não afirmaria calamitosa tanto quanto a Prefeitura de Caucaia, é a situação da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Que esses 2 casos sirvam de exemplo para que o Tribunal de Contas do Estado seja mais diligente a partir do dia 1º de janeiro, quando assumem os 184 prefeitos de todos os municípios do estado do Ceará. Encerramos aqui a nossa participação de hoje, neste primeiro bloco de notícias da manhã.